Bom dia pessoal, meu nome é Ebert e a aplicação que eu trouxe hoje é referente à qualidade da energia. Foi um tema abordado na segunda apresentação pelo Afonso e espero contribuir alguma coisa a mais aí na apresentação. A qualidade da energia é uma área do setor elétrico que visa o estudo da padronização de parâmetros ideais de rede, né? Seja por técnicas de monitoramento ou por implementação e estudo e desenvolvimento de equipamentos para que isso ocorra. A problemática estudada dentro dessa área de qualidade de energia é a deteriorização de alguns parâmetros da energia, seja tensão ou corrente. E uma das coisas que causam problemas, essa perturbação nesses parâmetros, é referente a alguns aparelhos modernos. Com a modernização e o uso crescente de componentes que exigem corrente contínua, houve o crescente uso de conversores eletrônicos de energia de corrente alternada na rede para a corrente contínua. E isso é feito pelas ditas fontes chaveadas em resposta às antigas fontes lineares, né? E essa fonte chaveada, ela é chamada de fonte não linear, porque ela fica abrindo e fechando o circuito de comutação, que é outro nome dado a ela, e esse tipo de coisa fica variando a tensão e a corrente na rede, causando certas perturbações. E essas perturbações deteriora a qualidade da energia elétrica e causa algumas problemáticas, tipo arritmia em alguns tipos de máquina. Essa arritmia pode ser sentida em linhas de produção que são robotizadas ou equipamentos sensíveis que usam processadores como impressora, computador. Então causa problema tanto para o consumidor residencial quanto industrial e nunca é um lance interessante. Dentre essas perturbações estudadas, foi escolhida a distorção harmônica. Aqui eu vou ler uma citação de um livro referente ao conceito. Essa distorção harmônica é uma distorção de forma de onda dita harmônica quando se deforma e apresenta de forma similar em cada ciclo de frequência fundamental. Então, a distorção harmônica é sempre múltiplo da frequência fundamental da rede, que aqui no Brasil é de 60 Hz. E ela pode ser implementada pela sua amplitude, né, com assim com seu tamanho, e com a quantidade de harmônicos, que pode sempre tem mais de uma curva de frequência dessa, né? Mais de uma distorção. E quanto maior a quantidade e a amplitude das harmônicas, é um indicador para a qualidade da energia. Então, quanto mais, pior. Então, a proposta para combater o problema anterior, não eliminar, né, os harmônicos, mas suavizar os impactos dele dentro da rede, é o uso de filtro passivo. O filtro ele delimita a frequência de acordo com o que é interessante para o operador, né? Que no caso da rede é manter estável em 60 Hz. E ele tem esse nome de filtro passivo porque ele usa alguns tipos de componentes, tipo resistor, indutor, capacitor, e faz com que isso seja o suficiente, que não use alimentação própria para fazer esse tipo de trabalho. Alguns tipos de filtro passivo são os passa alta e os passa baixa, e alguma combinação desses dois primeiros nos dois segundos para passa faixa, que usa tanto passa alta e passa baixa, assim sucessivamente. O filtro escolhido para essa problemática foi o passa-faixa. Ele permite a passagem de sinais de tensão e de corrente com frequência situada na faixa intermediária. Então, ele é uma combinação do passa alta e do passa baixa, como eu disse anteriormente. Aqui, esse quadradinho mostra o condicionamento da frequência. E aí, essa aqui é uma situação ideal, né? E nem está mostrado nesse gráficozinho aqui da direita. Que aqui é a frequência de corte inicial, segue retinha, aí a frequência de corte final. Essa frequência de corte, ela é uma fórmula para calcular os parâmetros ideais para que esse tipo de condicionamento ocorra, né?
E aí, só que como é ideal, ela nunca consegue ser feita perfeitinha desse jeito. Então, há uma curva aqui por cima que mostra como se fosse um modelo de curva real para esse tipo de coisa, que a gente já consegue identificar como diagrama de Bode. E para traçar esse tipo de curva, aqui na direita, na equação 2, a gente tem a função de transferência desse tipo de filtro para traçar esse modelo de curva. E aqui eu não botei, mas essa função de transferência é como se fosse a combinação do filtro passa alta com o filtro passa baixa. E eu não cheguei a calcular, né, fazer um exemplo de traçar o diagrama de Bode usando a função de transferência, mas na internet eu achei como se fosse uma calculadora, um simulador que consegue fazer traçar o diagrama de Bode com essa função de transferência e usa os parâmetros de resistência, de indutor, de capacitância e delimita as frequências para poder traçar o diagrama. Então são esses 5 parâmetros. E esse gráfico, nesse formato, é em relação ao módulo pela frequência. A fase pela frequência tem uma outra cara, assim, vem por cima e depois abaixa. Aí eu não sei a interpretação desse gráfico. Então, muito obrigado, pessoal, e desejo bom final de semestre a todos.